Matt Carvalho, seja muito bem-vindo a Better Money. Como é que você tá, irmão? Prazer estar aqui, Bernardo. Bom falar contigo aí. A gente se conhece há uns bons anos aí nessa comunidade Bitcoin, né? Então, enfim, prazer estar aqui. Exato, acho que numa vida passada até, que ano foi? Que eu fui pra Floripa, acho que 2021, e vinte e um, É, acho que e sim. aí eu te conheci lá, conheci o pessoal que muita gente tá na BIPA lá, o Lorenzo, a Mafê, conheci você e a Ive, e não lembro quem mais que tinha. Enfim, tinha um meetup numa pizzaria e eu não me lembro quem que me chamou, eu só sei que eu fui lá. E a gente conversou um pouco, depois foi se trombando aí pelas conferências, pelas SatisConf da vida. Quase fui morar em Florianópolis, depois acabei abortando a missão. E, cara, você tá no Bitcoin há muito tempo, né? Você acho que tem mais anos de estrada do que eu até. Assim, de primeiro contato, eu diria que sim. Acho que comprei pela primeira vez, enfim, comecei a participar de meetup. Isso foi lá em 2015, então tem bastante tempo, assim. Mas acabei, na época eu estava fazendo faculdade ainda, enfim, tinha várias outras prioridades na vida também, daí acabei desviando, assim, não, o Bitcoin não se tornou meu foco profissional, assim, naquela época. Então demorou para eu voltar de fato, assim. Mas, lá no comecinho eu comecei a entrar no rabbit hole muito por causa de, enfim, estudar escola austríaca, enquanto eu fazia economia na faculdade. Então, você também, né, enfim, formou em economia, então nós dois Sim. tivemos que passar esses anos aí com essa... Economia, estudamos Exato, keynesianismo e marxismo. exato. Essa indoctrinação aí nas faculdades. Mas enfim, tipo, eu acabei deixando de lado e fui voltar mesmo a aprofundar no Bitcoin e tornar isso meu foco profissional só em 2020 ali. Então, enfim, demorou um tempo para voltar. E hoje você tá na Swan trabalhando em que área? Exato. Então, a Swan é uma corretora americana, né, focada especialmente ali num público um pouco mais, tipo, alta renda, mesmo nos Estados Unidos, tem vários produtos além da própria corretora em si. Então, além de você conseguir comprar Bitcoin, você também consegue colocar Bitcoin na sua do equivalente no Brasil de uma previdência privada, que lá fora você consegue ter Bitcoin de verdade em uma conta de aposentadoria, que tem, enfim, vantagens em termos de impostos e isenções, que é um produto tipo, bem específico para o mercado americano. Além disso, a Swan também tem um produto de custódia colaborativa, que você consegue ter autocustódia por meio de uma multisig e tudo mais. O Então, esses dois Swan produtos Volt, são né? exato, o Swan Vault. Esses dois produtos, o Swan Vault e o Swan IRA, que é o de retirement, são os dois que são os principais focos onde eu trabalho, no Legal. foco mais no product marketing, life cycle, enfim, focando bem próximo do cliente da Swan. Já tem mais de ano que você tá lá? Não, tem um Vai pouco fazer menos um de um ano ano. daqui a pouquinho. Legal, legal. E sua esposa, que também é uma Bitcoiner ferrenha, que tá em todas as conferências, também a Ive, também tá na Swan, certo? Ela vai vir aqui no Exato. podcast em breve. Legal, família toda reunida. E para quem não sabe, a Swan é a maior corretora, não sei se é a maior, mas já foi durante muito tempo e é em maior crescimento. Você entrava no Bitcoiner Jobs, só tinha vaga da Swan o tempo inteiro, crescendo exponencialmente. Tinha dois brasileiros lá nos cargos de chefia, acabaram saindo, a Swan passou por uma reestruturação breve aí e tá tudo certo com a empresa. Mas já vieram os dois aqui, o Rafa Zaguri e o Gui Gomes. Legal. E antes disso, você passou pela Bitso e antes disso pela Synonym, né? Exato. Estava trabalhando na Synonym, né, que é uma subsidiária da Tether. A Synonym desenvolve a BitKit, que é o principal produto, que é uma carteira autocustodial, que tem Lightning e on-chain, inclusive. Então, se vocês Legal. não testaram, funciona super bem no Brasil também. Então, não tem nenhum tipo de restrição geográfica lá, enfim, para brasileiros, e vale a pena testar. Então era onde eu estava trabalhando também, assim, um ângulo bem diferente, né? Enquanto o Swan e várias outras corretoras estão focadas bem no uso do Bitcoin como reserva de valor, né? Como o ouro digital, já na Synonym o foco era usar o Bitcoin de fato como meio de troca, assim, que é uma adoção que está bem mais incipiente, pouquíssimos lugares no mundo aceitando de fato o Bitcoin, pouquíssimas pessoas querendo utilizar o Bitcoin para pagar por produtos, mas também era um dos meus focos lá. E antes disso, na Bitso, que também, enfim, foi uma experiência super legal, que é uma das maior corretora na América Latina, com presença no México e Brasil, mas
não focava só no Bitcoin, né? Então, Shitcoin, era... né? Exato. Bitcoin Não era deve uma ter parte sido do a volume, da experiência receita, mas... fácil. Pra gente fica cada vez mais difícil. Eu já tive experiências que eu tive que pegar projetos e as pessoas empurravam pro lado de cripto, eu só tinha vontade de largar tudo e sair fora na mesma hora, porque eu não conseguia fazer entrar na cabeça deles que cripto era só ruído. Mas enfim, é um trabalho Exatamente. que talvez as pessoas tenham que aprender pela própria dor, que nem eu tive que aprender. E, cara, como foi a tua trajetória no Bitcoin? Que você estava na faculdade, você descobriu o Bitcoin, como que mudou a sua vida, assim? Você falou que você passou um tempo distraído fazendo outras coisas até transformar o Bitcoin no seu core, na sua atividade central aí da sua vida, seu pilar central, mas como que o Bitcoin transformou o match? Cara, eu acredito que o Bitcoin é, tipo, literalmente a coisa mais importante que eu poderia estar trabalhando hoje, assim. O Aaron Swartz, que ele foi fundador do Reddit, ele, infelizmente, se suicidou na prisão depois de ele ter sido preso pelo governo americano por, enfim, entre aspas, piratear alguns materiais, alguns artigos científicos. Ele tinha uma frase muito legal sobre isso, assim, que você deveria estar sempre, tipo, tentando focar em trabalhar na coisa que seria o mais impactante possível e que mais alinha, né, com os seus valores e tudo mais. Então, acho que depois de anos de indoctrinação na universidade, tipo, ficou bem claro dos malefícios enfim, do mundo fiduciário, e acho que o Bitcoin, de fato, é a única solução. E dado toda a interseção das minhas habilidades profissionais, dos meus interesses e de onde eu poderia ter impacto, tipo, o Bitcoin de longe enfim, a melhor aposta de todas, assim. E eu acho curioso observando nas comunidades hoje em dia o quantos nichos, subnichos existem, né? Então tem os bitcoiners que são os carnívoros, aí tem os bitcoiners cristãos, aí tem o Thank God for Bitcoin, que é uma conferência só para cristãos bitcoiners, assim. Então é interessante que apesar de, enfim, o Bitcoin é o Bitcoin, ele não se importa, né? Mas as interseções com outras subcomunidades e outros valores pessoais que as pessoas têm acaba, enfim, tendo repercussões para muito além disso. Assim. Então, o sistema fiduciário, apesar de a princípio parecer ser só uma questão de política monetária, na verdade não é. Assim, tem consequências de segunda, terceira, quarta ordem que são muito profundas e que afetam a forma como todo mundo vive. Legal que você tocou nesse ponto, que era a minha próxima pergunta, que é como que o viver no mundo fiduciário sem conhecer o Bitcoin te afetava? No meu caso, por exemplo, eu lembro se manifestava muito no hedonismo, sabe? Porque eu tinha ambições grandes de ganhar muito dinheiro e alcançar uma liberdade financeira que muito vinha de assistir filmes de Wall Street e achar que aquilo ali era totalmente factível, e era pré-2008, mas aí eu estava no final da faculdade e estourou, o Lehman quebrou e o mundo mudou. E aí aquele bem bom ali de trabalhar que nem um escravo por 3 anos, juntar uns bônus e se aposentar com 25 anos, não existia mais. E eu trabalhei num ritmo alucinante, frenético, que vinha típico do mercado financeiro, mas os bônus não eram nem perto do que deveria ser naquela euforia de Wall Street. E, portanto, eu vi que eu estava estagnado na carreira. E o que eu sentia? Tipo, um estresse constante do trabalho, a carga do trabalho, e essa situação, nessa corrida dos ratos, essa situação, tipo, essa sensação de você não estar saindo do lugar e chegando no seu objetivo. E isso se manifestava no fim de semana em extravasar. Então era work hard, play harder. Então eu queria encher a cara, usar droga, fazer putaria. Isso permeou minha vida durante muito tempo e foi, acho que o Bitcoin curou meio que preencheu esse vazio de pensar que o futuro vai ser uma merda. E aí eu consegui, tipo, me acalmar, respirar fundo, parar de fazer merda. Você teve alguma coisa assim? Pré-Bitcoin você era uma pessoa diferente para pior ou não? Interessante a sua jornada. A gente já conversou sobre isso no passado também, mas enfim, é realmente curioso como o Bitcoin tem esse poder de mudar, enfim, outros aspectos da sua vida, assim. No meu caso, eu acho que o que eu mais citaria é que depois que eu saí da faculdade e tudo mais, e eu fui trabalhar no mercado de tecnologia, eu fiquei muito refém da cultura de venture capital, né? Tipo, de ter aquela liquidez constante em que você vai
começa tipo, a jorrar dinheiro em cima de empresas que não têm product market fit, e que elas começam a contratar muito, crescer muito rápido e depois, enfim, perceber que de fato não havia um mercado para aquela empresa seguir em frente. Então, isso afetou a minha vida profissional e a minha vida pessoal, acho que por esse aspecto, assim. Então, eu trabalhei em tech por muitos anos e foi o motivo de eu ter acabado me distraindo ali do Bitcoin, em vez de trabalhar direto com isso. E em tech, tipo, é um mercado que ele é 100% refém de venture capital, assim. E é uma coisa que boa parte das pessoas nem para pensar, assim. Hoje em dia, tipo, é algo que, enfim, todo mundo só assume que é assim que empresas funcionam. Você primeiro precisa levantar um caminhão de dinheiro para você começar a fazer algo, sendo que no passado não era assim. Tipo, você começar negócios de forma bootstrapped, enfim, com seus próprios fundos e escalando aos poucos era algo muito mais comum, enfim, bolha.com ali em 2001. E, enfim, hoje em dia, venture capital virou a norma, né? Então, isso me afetou indiretamente dessa forma, eu diria. Acho que por muitos anos eu fiquei refém desse mundo de venture capital indiretamente trabalhando em empresas tech. E hoje, enfim, continuo, claro, trabalhando também em empresas que levantaram capital, levantaram investimentos e tudo mais, mas pelo simples fato de ter essa cultura Bitcoiner, de não ser enfim, não ser necessariamente vítima de liquidez infinita, de você estar fazendo o que Mises chamaria de small investments, né? Fazendo esses investimentos para soluções que o mercado não precisa ter, que só existe porque tem liquidez excessiva no mercado. Hoje, imagino que isso vai se reduzir à medida que o Bitcoin for sendo adotado, que empresas perceberem que, em vez de elas, enfim, começarem a levantar mais rounds e rounds de investimento, você pode simplesmente colocar Bitcoin no seu treasury e seguir em frente. Então, enfim, eu acho que essa foi a forma que mais me afetou profissionalmente, assim. Eu acho que da mesma forma que eu entrei na faculdade achando que ia ficar multimilionário em Wall Street, porque aquele era o paradigma daquele momento, você trabalha muito, aguenta, engole muito sapo durante os primeiros anos ali de estagiário, analista, associate, depois vai ficando rico. Aquele mundo ficou para trás. E de certa forma eu acho que talvez esse mundo dos VCs comandando tudo com o dinheiro fresquinho da impressora esteja ficando para trás também. Da mesma forma que em 2009, 10, 11 eu ainda não tinha percebido o que significava aquele evento do Lehman Brothers e que o mundo tinha mudado, eu acho que de certa forma ali no final de 2021, quando o Jerome Powell meteu o pé no freio, parou de imprimir dinheiro loucamente e teve o maior rate hike, maior subida de juros, o mundo de certa forma mudou, quebrou muita coisa e a gente está uma espécie de paradigma diferente, eu não sei. Me parece que o mundo está mudando, a gente vai descobrir daqui a alguns anos. Mas é isso, acho que todos os startupeiros, se criou uma comunidade gigantesca de pessoas que não estão preocupadas em resolver um problema palpável, um problema real, que melhora a vida de milhões de pessoas. É tudo sobre o discurso e a narrativa. Se você tem uma narrativa que é sexy o suficiente, que fala que vai melhorar a vida de um pool grande o suficiente de pessoas, e você consegue convencer o fundo de venture capital a te emprestar dinheiro, no fim do dia esse é o objetivo, é sempre sobre o cheque que você vai receber com o seu pitch mais sexy possível. Mas do outro lado da mesa, quem tá é o cara, é o grande barão do venture capital ali, que ele só tá pensando como que ele vai passar essa porra pra frente, como ele vai ganhar, se ele também consegue convencer outras pessoas a comprar mais caro. E muito por esse motivo que tem várias criptos aí que bombaram, tipo a Solana é o exemplo mais emblemático. Cresceu, 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 tudo pre-mine, com uma porrada de VC grande dentro, fazendo rios de dinheiro. Que problema eles resolvem que não dá para resolver melhor em outro lugar? Mas espero que o mundo mude e a gente volte para o mundo antigo. Com certeza vai mudar porque o Bitcoin vai resolver isso, mas em que prazo, né? Espero que isso aconteça rápido para as empresas voltarem a pensar não no próximo cheque para sobreviver e ficar queimando caixa, mas voltar a pensar em fazer bottom line, né? Fazer lucro líquido e ser sustentável.
Exato. A gente costuma pensar, né, finanças pessoais, assim, a nível individual e a nível de empresa, como se fossem coisas completamente diferentes, mas na prática, as duas são afetadas pelo fato que hoje, pré-Bitcoin, não existe uma reserva de valor que seja de fato segura, né? Então, se você não começa a arriscar seu dinheiro na bolsa, começar a fazer trading e tudo mais, tipo, você vai ver só riqueza, enfim, todo o dinheiro que você guardou derretendo, né? E na prática a Sim. mesma coisa acontece em empresas também. Então é por isso que elas acabam tendo que fazer apostas muito mais arriscadas do que elas fariam numa economia em que há de fato um dinheiro sólido que você consegue preservar a sua riqueza, o seu tesouro ali, o seu caixa da empresa, sem necessariamente ter que ficar, enfim, inventando soluções para problemas inexistentes. No nível do indivíduo, se você gasta mais do que você ganha consecutivamente, vai chegar um ponto que ninguém mais vai te emprestar dinheiro e você vai ter que diminuir e enxugar os seus custos, porque senão você vai morar na rua. E a mesma coisa vale para as empresas, é só bom senso, só aplicar bom senso. Mas, de fato, Exato. o game tem sido outro, né? Que é só continue fazendo coisas sexys o suficiente, fazendo malabarismo aqui para alguém pegar dinheiro da impressora e te entregar. Enquanto a impressora está rodando no modo turbo, tá tudo lindo e maravilhoso. A hora que para, todo mundo quebra. Cara, Exato. que bom que o Bitcoin vai resolver isso num prazo indefinido. Mas falando em impressora fresca e empresas que não param de crescer, vamos trazer a conversa um pouco para a MicroStrategy. Eu quero saber a sua opinião sobre o que o Saylor está fazendo hoje. É dia 19 de março, não sei que dia isso aqui vai sair, provavelmente na semana que vem. E acabou de anunciar o STRF, SRTF, STRF, não me lembro mais agora. Strife. Ele está basicamente criando um novo instrumento de engenharia financeira para drenar capital que está preso em um outro pool de riqueza ali, que é o mercado de bonds, de 300 trilhões de mercado total endereçável. Mas ele está se alavancando de diversas formas diferentes e eu queria saber meio que a sua opinião a respeito, se você compra o MicroStrategy, se você é mais conservador, só quer saber de Bitcoin autocustódia, e se você acha que vai dar bom, vai dar ruim, o que você acha? Cara, ótima pergunta, assim. Eu acompanho um pouco mais distante, assim, também, e às vezes eu fico realmente me questionando o quão diferente toda essa engenharia financeira que o Saylor faz é de toda a engenharia financeira que todas as empresas faziam no mundo pré-Bitcoin, assim. Então parece algo ultra fiat mesmo aplicado, tipo, por mais que tenha Bitcoin envolvido, na prática, tipo, não é tão diferente do que, tipo, várias operações que empresas abertas na Bolsa Americana já fizeram no passado, assim. Então, assim, por um lado, eu acho que é super interessante ter a validação de ter uma empresa no estágio da MicroStrategy com a confiança que eles têm e o caixa que eles têm, enfim, constantemente comprando Bitcoin. Acho que isso traz muita confiança para o mercado. Mas, por outro lado, pessoalmente, eu não me importo de verdade, assim. Não acompanho detalhes a fundo, não compro MicroStrategy, não, enfim, não vejo sentido. Obviamente, quem faz dá para ganhar dinheiro com isso, mas eu prefiro gastar meu tempo em outras atividades, assim. Mas no geral, eu acho que o valor que a MicroStrategy tem para mim é trazer essa confiança para o mercado, mostrar que o Bitcoin de fato é algo que, enfim, vale a pena outras empresas, enfim, com caixa de sobra, considerarem pelo menos para conseguirem preservar o cubo de gelo que eles têm na mesa, né? Mas fora isso, honestamente, eu acho que é muito mais interessante olhar para o que os pequenos estão fazendo. Então, hoje a gente tem a Block, por exemplo, que lançou uma funcionalidade no Square, né, que é enfim, o principal processador de pagamentos ali nos Estados Unidos, para você conseguir converter a porcentagem que você mesmo define das compras que você recebe em Bitcoin. Então, você consegue colocar lá, tipo, a cada 5% de todas as compras, compre Bitcoin e me manda para... você consegue mandar até para sua conta no Cash App, por exemplo, que é tudo integrado, né, por ser da Block, assim. Eu acho que iniciativas dessas, a Orchestra também, que é uma empresa fundada para o pessoal antes da OpenNode, e agora o Stephen Cole também está lá, que é uma lógica muito parecida também de você conseguir converter parte dos seus recebíveis ali em Bitcoin. Eu acho que iniciativas como essa, honestamente, são muito mais interessantes do que toda essa engenharia financeira que está acontecendo na MicroStrategy, que pelo menos do meu lado me deixa muito mais bullish para o futuro assim, da adoção corporativa. De novo, aprecio a contribuição do Saylor, mas
acaba por aí, assim. De resto, eu acho que tem outras empresas fazendo muito mais pelo Bitcoin do que só todo esse marketing que ele traz. Você é um daqueles que acredita que a lei de Gresham é implacável e, portanto, faz sentido a gente já criando os trilhos para a adoção do Bitcoin como meio de troca, mas eles de fato só serão percorridos com alto volume e alta demanda no momento em que a gente passar o ouro, sei lá, ou se estabelecer como uma grande reserva de valor global. Você acredita nisso ou você fala, não, tal, você tem uma tese um pouco mais do Ricardo e da Camila de Rolante falando que Bitcoin como meio de troca é mandatório, é necessário e pré-requisito agora para a gente poder se proteger e o Bitcoin não virar um ouro digital apenas. Então, acho que nesse lado ideológico, né, eu acho que nada se sustenta apenas por ele. Então, sim, eu acho que a lei de Gresham é realmente implacável nesse aspecto, e também acho que, tipo, não basta sermos ideológicos no aspecto de, tipo, se você não está comprando com Bitcoin, se você não está recebendo no Bitcoin pelo seu negócio, você não é Bitcoiner de verdade, eu acho que isso não, enfim, faz muito pela adoção. Acho que o que a gente tem que olhar na prática é quais são os benefícios práticos mesmo de se usar Bitcoin, tanto para fazer pagamento e quanto para receber. E na prática tem um benefício que é muito claro e muito concreto, que não se fala tanto sobre, mas acho que é, tipo, nitidamente o mais importante, que é evasão fiscal, assim. Na prática, receber Bitcoin é a forma mais simples de você conseguir, enfim, fazer elisão ali, não, enfim, não pagar imposto sobre aqueles recebíveis. Então, acho que esse é o incentivo mais claro. Então, sim, a moeda forte vai acabar sendo... vai ficar por último, né? A moeda fraca vai ser gasta primeiro, mas, ao mesmo tempo, tipo, se você começar a receber em Bitcoin, por exemplo, você consegue ter parte da sua renda ali que não necessariamente está sendo comida pelo Estado ali. Você não está tendo que pagar imposto em cima daquilo. Obviamente, isso aqui não é nenhum conselho. Não Tipo, cometam crimes fiscais, por favor. Exato. É só uma hipótese aqui, eu não faço isso, claro. Eu sou um bom cidadão pagador de imposto. Mas, enfim, eu acho que esse é o benefício claro que existe. E é um benefício muito difícil de produtos utilizarem isso, né? Para tanto fazerem seu próprio marketing e construir funcionalidades diretamente nisso. Mas, assim, honestamente, eu acho que é isso. Ideologia não vai fazer ninguém gastar mais ou receber mais em Bitcoin. Eu acho que, na prática, o único benefício mesmo acaba sendo... fora, claro, os menores em questão de não ter chargeback e você conseguir receber com settlement instantâneo ali pela Lightning, enfim, tem vários outros menores, mas na prática, para mim, o maior é a evasão fiscal, é isso. Sim, bom, eu já trouxe a Camila e o Ricardo aqui no começo do podcast e eles contaram um pouco da história e nada... Tá claro que o benefício é esse, porque quando que o negócio engrenou enrolante foi quando o Lula foi eleito. E tava todo mundo em depressão, porque a cidade é extremamente conservadora, e aí eles falaram, opa, esse é o momento ideal para vender a tese do Bitcoin. E todo mundo comprou. E aí o negócio engrenou e subiu que nem chamas ali na gasolina. Cara, eu acredito também que lei de Gresham é implacável e muita gente tenta fazer o Bitcoin ser adotado como meio de troca. Esses dias mesmo eu estava conversando com um CEO de uma empresa, tentando convencê-lo a colocar meios de pagamento para aceitar Bitcoin, e sempre esbarra naquela pergunta. Se o cara não está ideologicamente alinhado, ele vai falar assim, mas qual é a demanda para essa parada? Ele não entende que, tipo, a demanda pode ser pequena, pode ser incipiente, talvez não valha financeiramente na ponta do lápis, mas tem uma questão de diferenciação, você vai atrair um novo nicho de mercado e ser o primeiro entrante num negócio que é inevitável, essa questão do inevitável que eles nunca enxergam. Pode te trazer vários benefícios que hoje são intangíveis, difíceis de mensurar, mas enfim, no seu devido tempo tudo vai acontecer. E aí vamos puxar para... Então, já que a lei de Gresham é implacável, e o meio de troca só vai vir depois da reserva de valor, eu te pergunto, quando que você acha que está seguro a gente dizer, beleza, agora o Bitcoin já é reserva de valor global e tem demanda suficiente para gastar Bitcoin, porque muita gente não tem mais fiat na mão para gastar. Quando que você acha que seria esse gatilho, esse evento? Cara, boa pergunta, assim, tipo, no geral é aquela coisa, né? Muito gradual e acontece tudo do nada no final das contas. Eu acho que ninguém conseguiria prever
5 anos atrás que em 2025 a gente teria tipo um governo americano com lei de reserva estratégica de Bitcoin. Assim, a gente não conseguiria prever, né, que teria países como o Butão minerando Bitcoin, por exemplo, e, enfim, ou a própria Coreia do Norte convertendo os Ethereum, né, que eles roubaram lá da Bybit para Bitcoin e aparentemente mantendo na carteira deles também. Assim. Então, acho que tudo é bem difícil de prever. Assim. Eu só espero que eu esteja vivo até lá, quando acontecer, caso demore muito mais. Você é Mas, jovem, cara. vai acontecer bem rápido. Nesse ritmo, você vai antes de você chegar aos 30, já vai ter acontecido. Exato. Espero que sim. Mas tá acelerando, cara, assim, tá me deixando bem bullish mesmo, assim, tipo, assim, do lado de Estado, governos acumulando Bitcoin, para mim, eu acho que não é absolutamente nada interessante, mas do lado de empresas acumulando Bitcoin, eu acho que o número está crescendo, enfim, bem fortemente, parte, claro, pelas empresas que percebem essa opção de fazer essa engenharia financeira, enfim, aumentar o preço da ação, né, com Bitcoin, tendo a Amélios aqui no Brasil, enfim, várias outras nos Estados Unidos. Então, acho que nesse lado de empresas é bem mais interessante do que do lado de governos utilizando o dinheiro roubado de imposto para comprar Bitcoin. Para mim, eu acho que isso não é nada interessante. Mas, enfim, a adoção por parte das empresas está crescendo. Então, talvez mais 5, 10 anos. Cara, Mas curioso. o que você se opõe exatamente sobre o Estado comprar Bitcoin? É só o fato de que o dinheiro que eles usam é dinheiro de imposto, é roubo? Exatamente. Ok, mas e se for, por exemplo, você viu aquela palestra do Andrew Holmes falando de Bitbonds no evento de Washington lá do Bitcoin Policy Institute? Ouvi falar, mas não cheguei a Tá. assistir e ver detalhes não. Basicamente, a tese é você emite 2 trilhões de dólares de Bitbonds, é um título de tesouro para 10 anos, um US Treasury de 10 anos, que você vai pegar 90% custear a despesa do governo, 10% comprar Bitcoin. Como vai dar exposição direcional ao Bitcoin, você consegue pagar menos juros. Hoje é 4,5%, o Treasury de 10 anos, eles pagariam 1%. Dá uma economia de centenas de bilhões de dólares em pagamento de juros para os Estados Unidos. E ainda tem a valorização até 4,5, sei lá, até bater 4,5 de Kager, é 100% para o investidor. Depois de 4,5, eles splitam metade. Metade fica para o governo, metade fica para o investidor. Então o investidor pode comprar um título do Tesouro que tem um upside de metade da exposição do Bitcoin, metade do upside do Bitcoin, downside zero, teoricamente, né? Assumindo que os Estados Unidos não vai dar calote, o que é um big assumption, mas enfim. Pode ser um instrumento de dívida extremamente interessante. E aí, tipo, é voluntário. Se alguém é louco o suficiente de financiar o Estado via título do Tesouro, eu, por exemplo, compraria. Se ele falasse assim, ó, você tem que comprar X mil dólares, X milhões de dólares para ter um Golden Visa e poder vir morar nos Estados Unidos, eu compraria fácil esse título, muito melhor do que comprar um imóvel nos Estados Unidos, ou abrir uma empresa e gerar empregos e o cacete, ter que imobilizar um monte de capital versus comprar, sei lá, $1 milhão de Bitcoin, de Bitbonds, e ganhar um Golden Visa. Eu vejo uma tese clara aí e acho que pode ser um caminho muito interessante para os Estados Unidos se financiarem para comprar Bitcoin, e aí ele faz umas contas lá, seria, bom, 200 bilhões de dólares a preços de hoje dá uma quantidade descomunal de Bitcoin. É lógico que o preço ia subir à medida que eles fizessem essas compras, mas daria aí, sei lá, mais do que 1 milhão da Cynthia Lames de Bitcoin. Então é Bitcoin pra cacete. Não seria roubo dessa forma. O que você tem a dizer sobre isso? Sim, de fato, acho que não é tão antiético quanto, enfim, confiscar Bitcoin que pertence ao Ross Ulbricht, aos usuários da Silk Road. Acho que, nesse caso, acho que é bem claramente antiético da perspectiva libertária, Eu vi que obviamente, e você tudo mais. postou uma vez, você falou, tipo, o Ross tinha acabado de ser solto e você falou assim, o FBI ainda deve 144 mil bitcoins pro Ross. Exato, tipo, não vejo absolutamente nada antiético no que ele fez e não vejo por que toda, enfim, a receita que ele gerou com aquela empresa ser confiscada, mas, enfim, acho que a batalha está perdida, pelo menos ele está livre, né? Mas em relação aos Bitbonds, tá, acho que realmente talvez não seja, tipo, antiético nesse aspecto, mas pessoalmente, assim, acho que qualquer coisa que estenda o tempo de vida dos Estados Unidos, para mim, e de qualquer outro estado, não especificamente estado americano, tipo,
pessoalmente eu não acho interessante, assim, tipo, Eu eu concordo com tô você. apostando que quanto mais rápido a dívida crescer e eles não conseguirem nunca mais pagarem isso, mais rápido tudo isso acaba, a gente vai pro padrão Bitcoin, assim. Então acho que todas essas propostas, tanto o Bitbonds quanto a proposta lá da Cynthia Lummis, tipo, poderiam ajudar de fato, poderia trazer, enfim, mais, tipo, definitivamente faria o Bitcoin pumpar e tudo mais, mas pessoalmente eu tô no lado mais chaotic good aí, eu quero ver tudo pegar fogo mesmo, e a adoção vir por necessidade e não por ter o Estado americano pumpando as bags de todo mundo, sabe? Eu tenho esse dilema bem na minha cabeça, porque várias vezes eu já ouvi muita gente falando, tipo, não comemora. Eu tenho um tom mais otimista quando eu falo dessas notícias que estão extremamente bullish dos Estados Unidos, mostrando a inevitabilidade do Bitcoin e o momento em que a gente está vivendo, que está beirando uma exponencialidade absurda, eu acredito, no preço, que é o. Você pode alegar que o preço é o sinal menos importante de todos, que a adoção é mais importante, que o hash rate, etc e tal. E tem algumas pessoas que são mais que nem você e pensam, porra, mas eu não quero que o governo acumule Bitcoin. Mas isso também tá linkado na inevitabilidade do Bitcoin. Eu estava vindo o pessoal da OnRamp no podcast deles, acho que foi o Jackson que falou, o Brian, e eles falaram, cara, se você acha que inclusive o Jackson e o Brian vieram aqui, eu ainda não soltei o episódio, vou soltar. Quando o seu sair, já vão ter saído deles, eu acho. Não sei, porque tem que legendar, dar um trabalho. Mas ele estava falando o seguinte, se você acreditou em algum momento que o Bitcoin seria adotado por todo mundo e viraria padrão monetário global sem que o Estado entrasse na corrida de acumulação, tá na hora de você tipo, aceitar que não vai ser dessa forma. E tá tudo bem também, eu acho que sim, seria melhor que os estados caíssem de podre e os indivíduos imperassem, mas ao mesmo tempo, muita gente na face da Terra não quer isso. Tipo, a maioria das pessoas elas querem ser governadas. E tá tudo bem se o Estado acumular Bitcoin e os indivíduos soberanos, como eu, como você, que acumularam Bitcoin, serem soberanos da mesma forma que o governo dos Estados Unidos for. E as outras pessoas vão continuar sendo escravas e comandadas dentro do curralzinho ali da Coreia do Norte, da Rússia, da China, dos Estados Unidos, do Brasil. Por outro, o lado positivo de tudo isso, de tudo que está vindo da Casa Branca, é que a gente vai chegar nesse estágio de soberania individual muito mais rápido, quem tem Bitcoin. Porque talvez levasse 10, 15, 20 anos, talvez leve 2 para acontecer. Então tem Cara, esse é um ótimo trade-off, eu ponto. não sei como pensar sobre isso. Não sei se eu sou contra ou a favor. Acho que eu sou indiferente. Dos dois lados tem coisa boa e ruim. Acho que é um ótimo ponto e definitivamente é inevitável, assim. Acho que é impossível discordar disso. Acho que ia acontecer cedo ou tarde. Acho que a questão vai muito, tipo, talvez de momento, assim. Claro que isso enfim, arbitrário também, mas, enfim, lembrando do caso de quando o Satoshi saiu da comunidade, né? Que basicamente foi quando o Wikileaks começou a aceitar a doação de Bitcoin lá em 2011 e o Satoshi estava, enfim, preocupado com essa situação. Daí o Gavin Andresen foi, enfim, fazer uma palestra para a CIA ou, enfim, alguma organização americana assim. Aí ele E sumiu, ele né? falou, cara, tá vindo ninho de vespas aqui para cima, o Bitcoin não está preparado para isso, acho que a gente não deveria estar, enfim, tentando atrair a atenção de Wikileaks e de major players, assim, que o Bitcoin ainda estava num estágio bem inicial, né, de adoção, lá em 2011. E apesar de todo esse medo, né, que havia na época, nada aconteceu, assim, o Bitcoin continuou crescendo, o No Bitcoin não foi segundo o atacado. Avelino, o Bitcoin já foi cooptado. Enfim, noise da comunidade aí, né? Mas, enfim, nessa época, tipo, o Bitcoin acabou sobrevivendo, né? Apesar disso tudo. Sim. Então, hoje, acho que a gente tá numa situação meio parecida, assim, tipo, por um lado, acho que tem pessoas que eu talvez me incluiria nesse grupo que tem um pouco de receio pelo fato do Bitcoin ainda não estar necessariamente preparado para uma adoção massiva por parte de nações com poder
enfim, de fato alterar o consenso. Então a gente tem ainda poucos nós na rede, né? Tipo, não cresceu muito esse número ao longo dos últimos anos. A última vez que eu chequei ainda estava por volta de 20 mil nós ao redor do mundo, assim. Então a gente tem isso, a gente tem o fato da mineração ser completamente centralizada, e agora boa parte dela, boa parte do hash rate está nos Estados Unidos. Então, a gente tem, enfim, várias questões do fato do Bitcoin, por exemplo, ainda está aparentemente próximo de se ossificar pela dificuldade de chegar em consenso de qual que vai ser o próximo soft fork, de que a comunidade deveria focar em melhorar no protocolo. Então, dado todo esse cenário dessa baixa descentralização que o Bitcoin ainda tem, é um cenário um pouco frágil, assim, tipo, que dá um pouco de receio. Você acredita pra mim, que isso é pelo uma menos. ameaça existencial? Um risco potencialmente por desaparecer o Bitcoin ou ele virar um experimento fracassado, cooptado pelo governo de verdade? Eu acho que esse risco não existe, então acho que não. Eu não acho que seria um risco existencial nesse aspecto, mas que tem um risco que seria notável, que é do Bitcoin acabar se tornando só tipo a moeda de reserva e na prática todo mundo interagir com ele por meio de CBDCs ou qualquer proxies parecidos, assim. Eu acho que esse risco ele existe, porque o Bitcoin hoje não escala de fato para, enfim, mais do que algumas centenas de milhões de pessoas utilizando nem pela Lightning Network. Então, tipo, não tem essa capacidade de abarcar tantos humanos usando Bitcoin. Então, inevitavelmente, hoje dependeria de custodiantes. Só que à medida que você tem nações-estado utilizando o Bitcoin como moeda de reserva, na prática eles vão se tornar os custodiantes e você vai ter que interagir com o Bitcoin sendo enfim, um cidadão ali de segundo nível, né? Sendo um plebeu que tem que, enfim, obedecer às regras do Estado para você utilizar o Bitcoin, porque tecnicamente o Bitcoin não conseguiria ser muito mais do que isso hoje. Então isso me preocupa mais, assim, não o Bitcoin morrer, mas na prática ninguém conseguiu usar de fato e só poder usar por meio de outros proxies, assim. Qual é a solução para esse problema? Que não seja o Trump não comprar Bitcoin, nem o Putin, nem o Xi Jinping, porque eles vão comprar. Qual seria a solução que a gente pode abraçar nesse momento? O que a gente pode fazer para tentar resolver esse problema? Cara, é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ou, enfim, 1 milhão de sets aí. Acho que é uma ótima questão, assim, não sei. Acho que existem várias propostas hoje, né, em discussão sobre escalabilidade on-chain, enfim, algumas propostas dependendo de se haver soft forks, outras propostas não, mas é uma discussão que ela não avança talvez no ritmo do que as pessoas esperariam, né? E o Bitcoin acaba não estagnado, mas enfim, o status quo vai sendo mantido, que é esse status quo onde o Bitcoin não escala de fato. Então, não sei se há uma solução nesse aspecto. Eu acho que a melhor solução no sentido de o que a gente pode fazer para se aproximar da solução de verdade seria todo mundo começar a ter de fato autocustódia, assim. Porque à medida que você abre o mempool.space e você vê, enfim, o Bitcoin ali com 2 sets por V-byte, por exemplo, tipo, e sendo pouquíssimo utilizado de fato há uma menor urgência para buscar soluções de escalabilidade, né? Então a gente sabe que o Sim. Bitcoin não escalaria caso houvessem, enfim, centenas de milhões de pessoas tentando utilizar ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, se ninguém está usando hoje, por que a gente vai resolver esse problema agora, sabe? Então, acho que quanto mais pessoas começarem a tomar autocustódia, enfim, transacionar com Bitcoin, ter sua própria carteira e criar ali, manter, segurar sua própria reserva estratégica, acho que mais próximo a gente chegaria dessa solução, que eu não sei qual é. Porra, eu tava conversando com um amigo meu de infância aqui, que é um Faria Limer, dono de uma gestora, e depois dos ETFs ele simplesmente trocou todos os bitcoins. Ele é shitcoiner, ele tem Ethereum também. Mas ele trocou todos os bitcoins dele por ETF da BlackRock, porque ele falou que é mais conveniente, ele não queria ter que lidar com chaves. Aí eu mandei um ramp pra ele, falei, cara, pelo menos faz isso daqui, você não quer lidar com a chave, paga esses caras pra cuidar das suas chaves, mas não dá os seus bitcoins pro Larry Fink e acha que tá tudo certo. Aí ele falou, vou olhar. Duvido que ele olhe, mas enfim. De fato, a questão logística, a questão de experiência de usuário ainda é um gap muito grande que a gente precisa preencher, porque eu vejo pelos meus alunos, muita gente compra o curso, assiste,
fica confortável em fazer, mas alguma minoria de pessoas ali ainda, tipo, geralmente é pessoas de uma idade mais avançada, tem um receio, meio que um medo mais emocional do que qualquer coisa, irracional, sabe? Tipo, eu não quero ter que fazer essa parada, porque se eu fizer e fizer errado, eu vou perder o meu dinheiro. Eu olho na minha família, tem várias pessoas que têm Bitcoin e eu cuido de todos eles no multisig geograficamente distribuído. Assaltantes, não adianta vir aqui. Você vai tomar tiro e não vai sair com nada. Mas eu cuido dos Bitcoins da minha família, espalhados, muito bem protegidos em vários lugares diferentes. E eles não cuidariam e não teriam Bitcoin se eles tivessem que cuidar. Então, cara, a questão da autocustódia de fato, é chave, é crucial, mas a gente precisa deixar cada vez mais conveniente. Você está acompanhando sempre as evoluções dos produtos, o que está rolando de mais interessante aí nesse momento? Então, primeiramente comentando nessa questão da dificuldade, eu também percebo a mesma coisa, assim. Então, na Swan hoje, né, eu trabalho muito próximo do produto do Swan Vault, assim, desde logo próximo ali do lançamento. E apesar de na Swan a gente ter esse produto bem integrado com a conta da corretora, ser um produto bem fácil, a gente tem, enfim, um time que ajuda as pessoas a começarem a utilizar ali com as JADs, enfim, a fazer a configuração da multisig. Então, não tem nem essa desculpa de, eu não sei como fazer. Tipo, a gente ajuda hoje na Swan. E ainda assim, boa parte das pessoas deixam bitcoins ali só na conta custodial, assim. Então, de fato, um desafio bem grande. E eu concordo contigo que a solução, de fato, é usabilidade, assim. Eu acho que o maior problema que acontece hoje é que quando um novato, né, vai começar a aprender e decidir como que ele vai fazer autocustódia, a primeira solução que todo mundo começa a ensinar sobre as 12 palavras, sobre isso e aquilo. E honestamente, minha opinião pessoal, eu acho que essa não é a porta de entrada mais simples, assim. Eu acho que o simples fato de você expor alguém a ter toda essa preocupação em assegurar uma chave privada é algo que assusta muito mais do que ajuda. E eu acho que a primeiro passo na autocustódia para qualquer pessoa que esteja começando, na verdade, seria não ter contato diretamente com chaves privadas, seja na forma de seeds com 12, 24 palavras ou qualquer outra. Assim. Eu acho que essa opinião é controversa, acho que muita gente não concordaria comigo nisso, mas eu acho que as pessoas podem tomar autocustódia sem necessariamente ter que utilizar 12 palavras e, enfim, anotar isso e ter que se preocupar com guardar essas palavras. E, honestamente, eu não acho que esse seja nem o melhor caminho, assim. A solução mais fácil para se utilizar isso hoje é a BitKey, que é a carteira da Block. E eu acho que ela é absolutamente a solução mais simples que eu recomendaria para qualquer um que está começando, assim. Porque ela, ao mesmo tempo que te dá essa possibilidade de você ter, de fato, autocustódia e você tá, de fato, sob controle, você consegue fazer essa configuração em 30 segundos e em nenhum momento você tem que anotar nada e tem que se preocupar com nenhum aspecto de guardar chaves privadas. É a solução ideal ao longo prazo? Não. À medida que você vai crescendo, não vai ser a solução mais segura e tem inúmeros problemas envolvidos. Mas eu acho que esse seria o primeiro ponto. Assim. A autocustódia não necessariamente precisa que você utilize seeds, precisa que você se exponha a 12 palavras e além da BitKey, que é a primeira e a principal solução que a gente tem hoje no mercado, Deixa tem eu te outras perguntar, tem também. BitKey no Brasil? É fácil de achar ou é uma missão ingrata? Teria que ser importado mesmo, assim, até onde eu sei eles não vendem no Brasil, mas, tipo, você consegue comprar até na Amazon, enfim, várias lojas, eles têm, além claro, do site da BitKey mesmo, então você vai ter que importar e pagar, obviamente, o imposto do amor ali nessa importação. Se não me engano, o preço agora está em $99, US$ 99. tô vendo aqui. Então, acho que esse aspecto é inevitável. A vantagem é não ter assinatura depois. Então, você só paga uma vez e pode usar isso aí pro longo prazo. Legal. Bom, se você vai para o Paraguai, tem um negócio chamado SASP Express, que você compra qualquer coisa dos Estados Unidos, eles entregam dentro de um locker em Cidade do Leste ou em Assunção, e aí você pode botar no seu bolso e voltar para o Brasil com a sua BitKey. E aí você não paga o imposto do amor, mas eu não faria isso porque é crime, então não façam. Mas daria para fazer, seria possível. Eu não conheço, eu nunca testei, eu já vi você fazendo review, mas nunca tive acesso a uma BitKey. Eu fiquei tentado agora, confesso, a importar uma e fazer um tutorial.
Vamos ver. Eu não gosto de pagar, eu não gosto de fazer nada que tem que gerar imposto do amor, mas tudo bem, por uma causa nobre. E como funciona a BitKey? Por que não tem 12 palavras? O que eles fazem? Então, a solução que a BitKey encontrou para essa questão das chaves privadas e tudo mais é que eles têm um mecanismo de, basicamente, recuperação, que ele é bem complexo até, difícil de explicar de forma simples, mas basicamente a BitKey, por baixo dos panos, ela é uma carteira multisig também. Então você tem 3 chaves. Uma das chaves ela vai estar no aplicativo mesmo, no seu celular. Outra chave vai estar no hardware, que é, de fato, aquele que parece uma pedra, né? Tipo, da BitKey. E outro vai estar no servidor da Block. Daí o mecanismo de recuperação que o BitKey tem, que é mega interessante, é que você consegue, se você perder um deles, você ainda consegue recuperar o seu Bitcoin normalmente. Então, se você perde seu celular, por exemplo, você consegue, enfim, entrar em outro celular com seu hardware mesmo, que é com NFC, né? Você coloca ali a sua digital, né, com o dedo, você vai desbloquear o aplicativo, ele já vai identificar que você tem, por exemplo, um backup no seu iCloud ou no seu Google Drive, e vai já baixar a chave encriptada para o local, para o aplicativo local, e pronto, você tem a sua carteira restaurada. Isso se você perder o seu celular. E se você perder o celular e perder o seu backup também, por exemplo. Você perdeu o celular e perdeu a conta do iCloud, perdeu a conta do Google Drive. O que você conseguiria fazer é você ter um contato de segurança em celular de amigo e tudo mais, e essa pessoa não precisa ter a BitKey, não precisa ser cliente, não precisa ser nada. Só precisa baixar o aplicativo e você pode ter quantos contatos você quiser. Diversificar o risco de você perder e ela perder. Exato. Também é mais improvável, tá? Exato. Então, basicamente, ela guardaria essa chave de decriptação do backup e você conseguiria também utilizar esse outro backup, né, para você conseguir restaurar sua carteira. E se você perdeu o hardware, mesma coisa. Você consegue criar uma nova carteira, uma nova multisig com outro hardware. Você só precisa comprar outro, pagar mais $99 e você consegue recuperar de novo. Assim. Então, basicamente, o sistema de recuperação que eles criaram é tão completo que não tem nenhum cenário em que você vai, de fato, perder os seus bitcoins. Assim. Então, você não precisa guardar as suas chaves privadas e ainda assim você conseguiria, enfim, ter autocustódia normalmente e manter seu Bitcoin. E hoje a BitKey é a primeira assim, ter essa solução bem focada em você não ter seeds. Assim. Futuramente espero que tenha outras, assim, tem outras trabalhando em umas soluções parecidas, soluções que são baseadas em Frost, por exemplo, que é uma forma um pouco diferente de você criar carteiras multisig. Tem a FrostSnap, enfim, tem outras trabalhando nisso que vai ser um esquema meio parecido. Mas o ponto é que futuramente, eu pessoalmente espero que seeds e 12 palavras sejam algo tão antiquado quanto guardar o arquivo wallet.dat lá, né, que todo mundo guardava no começo do Bitcoin Core, que antes de ter, enfim, do BIP39 ser amplamente adotado, né, tipo, você utilizando o Bitcoin Core, que até hoje não tem, a sua única alternativa é fazer o backup ali diretamente daquela pasta, né, tipo, que era algo mega complexo. Então, pessoalmente, eu espero que algum momento a gente chegue nesse nível, assim, que ninguém tenha que, de fato, guardar essas 12 palavras. Eu acho que utilizar a BitKey hoje, por exemplo, é muito mais simples do que criar uma conta em uma corretora, porque você não tem que fazer QIC, você não tem que mandar foto de documentos, você não tem que ter essas preocupações. Então, o seu amigo lá, Faria Limer, por exemplo, tipo, apesar de eu entender ele, tipo, todas as complexidades de usabilidade que ele precisa ter para guardar esse ETF na conta de corretora e tudo mais, é muito mais complexo do que ele só comprar uma BitKey por $99 e configurar aquilo em 30 segundos, assim. Então, acho que essa é a vantagem principal de autocustódia também, você não ter essas preocupações com QIC. Então, no final, tipo, dá para chegar lá. Hoje a usabilidade em outros produtos, mas não está tão, enfim, polida a ponto de a gente conseguir chegar nesse estágio tão rápido, mas acho que em algum momento a gente vai chegar. Então o usuário ganha muita inconveniência e simplicidade para não ter que cuidar das suas seeds, e ele perde, sumiu, você ficou embaçado aqui, não sei se você tá aí ainda. Opa. Tá. E ele perde, teoricamente, em segurança versus usar um multisig air-gapped, por exemplo, porque tem esse backup na nuvem que poderia ser exploitado em algum momento, né? Com um malware poderia, de certa forma, ameaçar
roubar essa chave dele, essa chave privada. Mas aí, ainda assim, ele perderia uma chave, ficaria prejudicada. Uma das 3 não seria o suficiente para mover os bitcoins. Mas entendi. Ainda acho que para quem não tem esse bloqueio mental de cuidar das próprias chaves, é uma solução superior você fazer um multisig com chaves air-gapped, assinar a transação sempre offline. Mas de fato é inegável que tem uma vantagem gigantesca aí você só cuidar daquela pedrinha e não ter que ficar cuidando de seed nunca mais, e se a pedrinha subir, você consegue fazer o backup rápido. Show de bola. Eu preciso testar. Preciso comprar uma e testar. Vou ter que pagar imposto. Exato. A maior ameaça, assim, é, tipo, da própria Block, assim. Então, tipo, pelo fato deles controlarem tanto o servidor quanto controlarem os novos lançamentos do aplicativo, eles poderiam lançar uma versão maliciosa do aplicativo, e apesar de eles, enfim, publicarem o código-fonte do aplicativo, até onde eu sei, não é reproduzível, então você não consegue você mesmo construir o APK ali para você instalar no seu Android, por exemplo. Então você tem essa confiança na Block, que é a parte mais, o ponto mais fraco desse elo, né, no caso da BitKey, assim. Mas no caso, a maior parte das pessoas, a ameaça que você tem que se preocupar não é necessariamente a Block, a ameaça que você tem que se preocupar é você mesmo perder seu Bitcoin porque você não fez o backup direito, ou você deixar o seu Bitcoin assegurado por somente uma single sig, né, que você tem só um grupo de 12 ou 24 palavras, que se você perder aquilo já era, ou se você está usando passphrase, que pessoalmente eu acho uma abominação completamente tipo, mais danosa do que útil, assim, tipo, não vejo nenhum sentido em passphrases no geral. Então, fala tipo, mais sobre isso. Por quê? Então, a passphrase, na prática, ela é uma multisig 2 de 2, né? Então, ela não tem redundância. Você precisa tanto da sua seed em si, quanto da passphrase para você conseguir resetar. Só que, por outro lado, a passphrase, ela não tem limite necessariamente de caracteres, tanto quanto a seed, né? Então, ela é case sensitive, então você não consegue usar, enfim, letras em maiúsculo e minúsculo como se fossem a mesma, tipo, tem essa diferenciação. Você consegue utilizar símbolos, então, em resumo, se você perder, é muito mais difícil de você mesmo fazer um brute force. Então, se você tem, por exemplo, 12 palavras anotadas ali, você perde uma, duas, você consegue recuperar aquele Bitcoin, assim, não é necessariamente o fim do mundo. Mas numa passphrase, por ter esse campo aberto, que, se não me engano, uma Trezor, por exemplo, você consegue entrar até, sei lá, 50 caracteres sem ter nenhum problema. Então, a chance de você fazer merda, você tentar ali criar uma passphrase que seja super segura, com a data de nascimento, com vários dados, assim, enfim, a chance de você se complicar e fazer, acabar perdendo esse Bitcoin é muito alta, e no final das contas ela não adiciona nenhuma segurança, assim. A segurança que ela adicionaria alguém achou as suas 12 palavras, ela não vai conseguir recuperar seu Bitcoin. É só isso. Mas você consegue fazer a carteira isso. do ladrão, basicamente. Você Exato. botar uma carteira sem passphrase com um montante menor de Bitcoin, para se alguém entrar armado na sua casa, você poder mostrar, tá aqui, ó, tenho 0,01 Bitcoin, é tudo que eu tenho, toma. Literalmente é só essa a utilidade, mas de fato, se você... uma vez um cara, não lembro quem, algum seguidor, começou a questionar com um vídeo meu de multisig, falando que single sig com passphrase era tão seguro quanto. Aí eu tentei convencer, mas ele tava batendo pé que não, e aí eu falei, então tá bom, cara, se fode aí com o seu single sig mais passphrase. Mas é isso. Você não resolve a questão do ponto único de falha, você continua com esse ponto. Exatamente. E todos os benefícios que as pessoas acham que a passphrase traz, na prática, uma multisig consegue trazer muito mais, e utilizando serviços como a Nunchuck, como o próprio Swan Vault, né, que, enfim, atende somente americanos, não funciona para brasileiro, mas é uma opção também parecida com a Unchained também, e várias outras. Você vai ter uma usabilidade tão simples quanto. Como que é a questão da herança? Desculpa te cortar. A questão da herança no Swan Vault é prova de identidade, que nem na Unchained? Ou é que nem a chave que ativa com o tempo, que nem a da Nunchuck? Só para o pessoal entender. Tem esses dois principais serviços de multisig que eu já testei, eu usei durante muitos anos a Unchained, e lá no curso do Bitcoin 360 tem tutorial de Nunchuck. Tem alguns prós e contras de cada lado. A Unchained é mais prática, é mais conveniente. Aí o protocolo de heranças deles é bem fácil, você nomeia um herdeiro, e aí quando você morrer, eles vão levar, tipo, seu herdeiro vai estar instruído a levar um atestado de óbito
e eles vão verificar e vão passar os bitcoins a assinar a transação para ele. Na Nunchuck é mais complicado, porque não tem KYC, né? A vantagem de não ter KYC traz o seu fardo, que é o fato de você tem que fazer um multisig 2 de 4, uma chave, a quarta chave, ficar a chave com o herdeiro, e aí essa chave fica inativa até um momento futuro no tempo, então digamos que eu ponha para daqui a 2 anos, para essa chave se ativar automaticamente. Aí daqui a 1 ano eu posso ir lá e jogar 1 ano para frente, eu vou sempre jogando 1 ano para frente. O dia que eu morrer, eu não vou estar lá para jogar para frente, e aí vai chegar a data e a chave vai ser ativada, seu herdeiro pode assinar a transação junto com a Nunchuck. Isso traz mais complexidade. Eu já dei mentorias aqui, ajudei a pessoa que era uma mãe solteira, tinha vários filhos e estava preocupada com os bitcoins dela. Ela queria fazer um protocolo de herança e a gente foi fazer na Nunchuck. Dá um trabalhinho, porque tem 4 chaves, tem que configurar 3 delas, então, putz, é muito não conveniente, né? Exato, assim, a Nunchuck pessoalmente também é a minha favorita, assim, é a que eu mais uso e gosto bastante, mas em termos de protocolo de herança, eu acho um pouco desnecessariamente complicado, assim. Então acho que tem muito trabalho a ser feito nesse aspecto, assim. No caso do Sound Vault que você perguntou, é baseado em KYC, assim como Unchained, porque em Tá. ambos os casos você vai ter que fazer KYC de qualquer forma, então é a solução mais simples se você estiver disposto a fazer KYC, mas se você não tiver, alternativas precisam existir, claro. E essa da Nunchuck, eu acho que ela é um pouco complicada demais, assim. Não sei se seria uma solução tão simples de você se explicar para um potencial herdeiro, um beneficiário, assim. Não tentei explicar como funcionaria, mas acho que seria uma tarefa bem difícil, assim. Eu acho que um modelo mais parecido com o da casa e o da própria BitKey, eu acho que é muito mais simples e muito mais interessante, assim, que na prática, em ambos os casos, tanto da casa quanto da BitKey, você tem a sua chave mobile ali, né, no seu aplicativo, que ela é uma chave hot, né, que é uma carteira quente na prática, e que você consegue utilizar ela como uma chave encriptada, que você vai passar para o herdeiro, dependendo se você não apertar o que seria um dead man switch, né? Que não sei qual que seria uma tradução boa para isso, mas enfim, Quem assistiu Lost, tem uma idade mais avançada como eu tinha um botão que você tinha que apertar sempre num computador para o mundo não acabar, era basicamente isso. Então você tem que apertar um botão de tempos em tempos, se chegar aquela contagem regressiva chegar a 0, a chave é ativada, os bitcoins podem ser removidos. É exatamente isso. Então, tanto a casa quanto a BitKey utilizam soluções baseadas nisso. Então, é parecido com o que eu comentei mais cedo, de você poder ter contatos de confiança, no caso da BitKey, para você recuperar. Esse contato de confiança também pode ser um beneficiário, que vai ter a sua chave encriptada e, dependendo se você não apertar o botão ali em determinado prazo, no caso da casa, se não me engano, era 6 meses, da BitKey, não tenho certeza, essa chave é transferida, ou a chave de encriptação é transferida, enfim, não lembro os detalhes de como funciona no caso da BitKey, que eles lançaram mais recentemente, mas é um protocolo muito mais simples, que na prática o beneficiário não precisa fazer nada além de baixar o aplicativo e você configurar ele lá, senão ele precisa só, enfim, esperar e no momento certo ele vai lá, solicita acesso àquela carteira e pronto, assim. No caso da Nunchuck, ele precisa das magic words, né? Tem as palavras também de recuperação, aí tem a quarta chave, que é no tap signer, enfim, é bem complicado. Não seria muito fácil de explicar, não. Isso, se você tiver um tap signer, se não tiver, você precisa ainda, tipo, talvez usar uma paper wallet. Cara, dá um trabalho da porra. Eu só fui descobrir isso já ensinando essa pessoa. Mas enfim, espero que a Nunchuck melhore essa solução de herança. De qualquer forma, outras surgirão. Tem a Liana Wallet também, né? Que eu também fui testar e achei excessivamente complicado. Eu estava testando com o objetivo de ensinar no protocolo de herança dentro do curso para iniciantes. Aí eu testei e falei, não dá para recomendar porque as pessoas vão se perder. Ainda é muito... Exato. Tem uma cara muito para dev, assim, muito complexo, que eu fiquei confuso em alguns momentos, então não dá. O que você acha da OnRamp? Eu sei que você não é um grande fã da OnRamp por causa... Basicamente, você não tem chaves, você não cuida delas, então você tem um risco diversificado em 3 empresas, né, em diferentes jurisdições. Para quem não entende o que é a OnRamp, basicamente é uma empresa de custódia multi-institucional.
Você tem um multisig 2 de 3, só que 0 chaves ficam com você. Uma chave fica com a própria OnRamp, uma chave fica com a BitGo e uma chave fica com a CoinCover, que é uma empresa sediada no Reino Unido. Então você está com risco diversificado em 2 países e 3 empresas. E além disso, eles fazem sharding, que é quebrar a sua chave em partes, criptografar, e aí nenhuma pessoa dentro de cada empresa tem acesso à chave por completo, o que quer dizer que se o Matt trabalha na BitGo e o Bernardo trabalha na OnRamp, eles poderiam entrar em conluio e roubar os bitcoins das pessoas, não porque eles fazem esse processo de sharding. Então você mitiga o risco, você diversifica esse risco, você não tem as suas chaves, você não tem soberania total, mas você também não tem o risco, que seria o risco de você deixar seus bitcoins na mão do Larry Fink via ETF ou deixar na exchange e poder ser hackeado, enfim. Pode ser muito fácil, é muito conveniente para muita gente, mas com certeza tem esse... você sacrifica muita coisa. Qual que é a sua opinião a respeito? Então, eu acho que esse benefício de os ativos que você colocaria numa carteira gerenciada ali pela OnRamp e para qualquer outro player, né, que eventualmente faça essa custódia multi-institucional, esse benefício dos seus ativos ficarem separados de outros ativos de outros clientes, eu acho que é super interessante. Hoje, se você for utilizar qualquer custodiante, seja uma Coinbase Custody, enfim, ou qualquer custodiante grande, boa parte deles não vão necessariamente separar os ativos de cada um dos clientes, né? Então, fica tudo misturado e você depende de Proof of Reserves, Proof of Liabilities, para você saber se os seus ativos são de fato refletidos naquele balanço total. Mas no caso da OnRamp, isso não é um problema, porque você vai ter acesso ali aos endereços on-chain, onde seu Bitcoin está, você consegue ter essa visibilidade. Então, acho que por esse lado é super legal. Mas por outro, tipo, ela não tem de fato os benefícios de autocustódia, porque por mais que, de fato, nenhuma empresa individualmente controle aquela carteira, controle aqueles bitcoins, você ainda assim tem um single point of failure, né, um ponto único de falha, no sentido que a OnRamp ela tem acesso para conseguir aprovar qualquer processo de assinatura. Você não faz esse processo individualmente. Não é você que vai até a CoinCover, até a BitGo, para solicitar uma assinatura para você conseguir sacar aqueles bitcoins. É a própria OnRamp. E eles vão fazer isso, obviamente, com um protocolo mega obscuro, que ninguém fora da empresa vai saber como funciona. Eles vão fazer isso provavelmente utilizando ligações em vídeo, então eles vão ter que te falar em vídeo, eles vão ter que ter certeza que você não foi sequestrado, não tem ninguém fora da câmera apontando uma arma para sua cabeça para você, enfim, aprovar aquele saque. E a OnRamp oferece até essa aprovação presencialmente, então eles têm em algumas cidades dos Estados Unidos, em Austin, em várias outras cidades, que você pode ir lá presencialmente e falar, eu autorizo essa transação. Então, enfim, na prática, eles são um ponto de falha nesse aspecto. Se o processo deles não funcionar bem dentro da empresa, se houver algum inside job ali, alguém internamente malicioso, eles acabam contratando alguém, um norte-coreano ali, não sabe? Enfim, essa pessoa conseguiria solicitar uma assinatura da CoinCover, uma assinatura da BitGo, e se a BitGo também e a CoinCover não tivesse o processo de aprovação solidificado do lado deles, seu Bitcoin poderia só sumir, assim. Então, sim, nenhuma empresa individualmente tem controle de todas as chaves, mas uma empresa tem controle de como solicitar a assinatura de quem tem controle das chaves. Então, dá na mesma, sabe? Resumo da ópera é: se você quer soberania absoluta, você tem que lidar com a responsabilidade de cuidar das suas chaves de forma segura e não fazer cagada. Não existe almoço grátis. Não dá para não confiar em ninguém se você não confia em você mesmo. Exatamente. Não tem, infelizmente, não tem muitas soluções hoje, mas se mais empresas tirarem inspiração da BitKey, talvez poderia surgir alguma empresa que está focada em ter um sistema de recuperação parecido com eles, só que mais focado em empresas, né, em pessoas que têm mais fundos que vão querer utilizar, que gostariam de utilizar uma OnRamp, mas acabam optando por ter essa autocustódia de fato, que é algo que um modelo parecido com a BitKey poderia oferecer. Assim. Então,
Enfim, é tudo questão de usabilidade, não há limitação de fato no protocolo do Bitcoin para fazer isso funcionar. Acho que depende da criatividade aí de designers, de pessoas de produto, desenvolvedores para criar soluções melhores. Claro que existem inúmeros soft forks, inúmeras soluções possíveis que poderiam acelerar e facilitar isso, mas, enfim, tendo exemplos da BitKey, exemplos da Frostnap, da Liana, que você comentou também, que é uma carteira que eu também uso, que também acho super interessante, apesar de concordar contigo, que está um pouco cedo. Enfim, tem inúmeras inovações por aí, acho que vai se tornar cada vez mais fácil para você ter autocustódia sem necessariamente ter essa dor de cabeça de ter que lidar com chaves privadas. Show de bola. Cara, eu passei por todas as minhas perguntas e só queria agradecer, pedir para você falar onde as pessoas podem te encontrar e considerações finais. E lembre-se que a casa é sua quando precisar voltar, quiser atualizar sobre qualquer produto, quiser contar alguma história nova, é só avisar e daqui a um tempo eu também te chamo de volta para você aparecer aqui. Maravilha, acho que não vai faltar assunto com tanto ritmo que, enfim, o mercado está evoluindo, né? Acho que o que eu deixaria de mensagem final é o que eu comentei mais cedo sobre tomar esse passo com autocustódia, apesar de assustador em alguns momentos, seja com a BitKey ou se você estiver preparado, vai direto para uma multisig com diferentes carteiras, com uma Nunchuck, enfim, independente da solução que você escolher, eu acho que a autocustódia ela é essencial, é o que preserva as habilidades, tipo, a descentralização do Bitcoin, é o que preserva de fato tudo o que o Bitcoin oferece, de você ter de fato propriedade e não, enfim, depender de terceiros, e acho que é essencial para a gente conseguir mover para um cenário em que a gente não tem 20% do Bitcoin no mundo nas mãos de Michael Saylor e Trump e outros estados. Então é isso, a autocustódia é mega importante e ela está cada vez mais fácil, então mesmo que você tenha medo, enfim, compre uma BitKey, compre outras soluções e começa a testar, mesmo com pouco, não precisa mover todos os seus fundos de uma vez só, vai aos poucos que vai dar certo, você vai aprendendo no caminho. E eu fiz o curso exatamente pensando em ajudar as pessoas a vencer esse medo e conseguir fazer tutoriais passo a passo lá, né? Tipo, você não precisa nem pagar o curso, você pode ir, tem conteúdo de graça na internet disponível a rodo, tem o Ben do BTC Sessions, em português tem o Dove, que é um maníaco que faz tutorial de absolutamente tudo, mas se você precisa de ajuda para alguém te pegar na mão e fazer passo a passo como fazer autocustódia, já ensinei das coisas mais simples a você comprar uma Jade single sig, botar autocustódia na sua green sem carteira fria, até fazer multisig, o protocolo de herança na Nunchuck com 2 cold cards assinando o AirGapt, dá um trabalho da porra. Eu acho que tem gente que solta fumaça da cabeça, mas quanto mais segurança, mais complexidade, mas não abdique só porque é inconveniente, não abdique da soberania, não abdique da autocustódia, porque senão você pode acordar um dia e se arrepender amargamente. Exatamente. Matt, como que as pessoas podem te encontrar, te seguir? Nostr, o Twitter, o quê? Então, estou em todas as redes sociais, Matt Carvalho, @MATTCRV, então Matt CRV, você consegue me encontrar por aí. Não posto muita coisa, estou bem por baixo nos bastidores aqui, mas enfim, em algum momento talvez eu volte a postar com mais regularidade. Mas enfim, fica à vontade para entrar em contato, estou por aí e é isso. Show de bola, cara. Obrigado. Contigo, cara. Até a próxima. Valeu, pessoal.